pé no seu lugar. Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas. Glória a Deus. Você pode pegar a sua Bíblia nesse momento, porque está na hora de ouvir. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, abra comigo, por favor. No capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6. Estou bem feliz aí nessa noite? Aleluia. Bom que você veio, gente. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 6, verso 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Pai, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque nessa noite, mais uma vez, nos colocamos diante dessa palavra que é viva, que é poderosa e transforma vidas. Nessa noite, que não haja nenhuma distração. Meu Deus, nessa noite, Pai, tira aquilo que tente, ó Deus, tirar o nosso foco da Tua palavra, mas que possamos, Pai, mergulhar e receber a palavra do Senhor para as nossas vidas. Assim eu oro, Pai, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Diga para quem está perto de você, meu irmão, mostra sua mão. Muitos de nós queremos ter áreas das nossas vidas restauradas por Jesus. E Jesus pode fazer isso e pode fazer muito mais. Você crê nisso? Esse texto nos fala de Jesus em uma sinagoga. A Bíblia nos diz e nos fala que Jesus está nesse lugar chamado. Esse é um lugar de orações, um lugar de ensino da palavra. E a Bíblia diz que Jesus entra ali e faz exatamente isso. Ele está ensinando. E você percebe que no versículo 6, ele começa dizendo: sucedeu que em outro sábado. Isso porque o texto anterior fala que Jesus, em um sábado, também havia tido algumas situações referentes a curar no sábado, a fazer o bem no sábado. Mas o texto aqui está nos dizendo que ali havia pessoas diversas. Em uma mesma sinagoga, em um mesmo local onde as pessoas se reuniam para orar e para ouvir a palavra, haviam pessoas diferentes, assim como a igreja hoje. Assim como nas igrejas nós vamos encontrar querendo ouvir a palavra, querendo orar, querendo ouvir aquilo que Deus está falando, nós também podemos encontrar pessoas tão diferentes. Naquela sinagoga não era diferente. Jesus está ali, mas havia ali o ceticismo dos escribas e fariseus. Eles não estavam ali para adorar, eles estavam ali para acusar. Eles estavam ali observando Jesus como fiscais, na tentativa de encontrar o errado para trazer acusação. Os escribas e fariseus que estavam na sinagoga, eles não eram adoradores, mas acusadores. Eles estavam ali não para aprender, não para buscar a Deus, nem para ajudar o próximo. Eles estavam ali para criticar e para acusar. Eles não se alegravam com a libertação dos cativos. Eles davam mais valor aos ritos que às vidas. Então Jesus está naquele ambiente. Jesus está ali ensinando a palavra, mas ele tinha que lidar com pessoas que não criam, pessoas que criticavam, pessoas que olhavam para Jesus, mas queriam
Meus irmãos, os escribas e fariseus, eles não se importavam com a dor do outro. Eram homens presos à religiosidade. Enquanto Jesus está curando, eles estão pegando a folhinha do calendário, eles estão dizendo: pera, é cura que está acontecendo? Antes de eu dar glória a Deus, deixa eu olhar, se for salvo, eu não dou glória a Deus. Esses homens estavam vivendo assim, presos à religiosidade. Para eles não importava o bem que Jesus estava fazendo, importava o dia. Se era sábado, estava tudo errado. Meus irmãos, eu quero dizer para você nessa noite que o amor de Jesus ultrapassa toda a religiosidade. Você pode dizer isso para quem está perto de você: o amor de Jesus ultrapassa toda a religiosidade. Meus irmãos, Ele nos ama todos os dias da semana. Ele faz o bem todos os dias da semana. Em nossa vida haverá dias bons e dias ruins, mas Jesus estará presente em todos eles, porque Ele disse que estaria. A verdade é que Jesus não está nem aí para os escribas e fariseus. Jesus, Ele não para de fazer o bem, porque alguns estão olhando o calendário e dizendo: não pode, que é sábado. Jesus diz: olha, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus dela, se eu compartilho com você, ao você ver essa imagem que aparece, mostra a sua mão. É uma mão que carrega o ferido, é uma mão que não está perfeita. E a primeira lição que eu quero trazer para nós nessa noite, diga comigo: igreja. Vamos dizer bonito? Igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Amém, gente? Tem alguém que se identifica? Nós temos uma placa aqui na igreja, né? Que diz: proibida a entrada de pessoas. Meus irmãos, a igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Por isso eu e você estamos aqui. Por isso eu e você entramos aqui e ninguém nos tirou desse lugar, porque eu e você não somos perfeitos. A Bíblia nos diz que Jesus está na sinagoga e o texto é claro ao dizer que achava-se ali um homem que tinha a sua mão direita ressequida. Esse homem está ali, no ambiente de ensino. Esse homem está ali no ambiente de oração. A sua mão atrofiada, a sua mão seca, a sua mão problemática não foi um impedimento para que ele estivesse no local onde a palavra de Deus estava sendo ministrada. Eu quero dizer para você, querido, não há impedimento para que você esteja nesse ambiente, recebendo a palavra de Deus na sua vida. Jesus, ele veio para todos. Então, quando nós aprendemos isso, a igreja é o lugar para quem já aprendeu: eu não sou perfeito, por isso aqui é o meu lugar. Há pessoas que dizem: olha, fulano fez, aconteceu, aprontou, e agora entrou para a igreja dos crentes e coloca o Bíblia debaixo do braço e acha que está tudo bem. Glória a Deus, que a pessoa que aprontava parou de aprontar, que a pessoa largou a vida errada e agora está indo à igreja. Meus irmãos, a mão atrofiada desse homem não levou ao lugar certo. Igreja não é um museu de santos, mas é um lugar como um hospital de almas. Irmãos, quando nós entendemos que a igreja é esse lugar, dentro da igreja há pessoas que ainda lutam, que ainda buscam ali ver uma área da sua vida resolvida. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? O fato de estarmos na igreja não nos torna automaticamente saudáveis. Estamos todos vivendo processos na nossa vida. Aquele homem estava lá. Aquele homem estava dentro de um local de ensino, mas a Bíblia nos diz claramente: Jesus está ali ensinando, e naquele mesmo ambiente havia um homem que carregava um problema, que carregava uma tristeza, que carregava uma área de sua vida atrofiada. Meus irmãos, alguém já disse que todos que estão dentro dos hospitais estão enfermos, mas estão buscando melhorar. Igreja não salva por si. Assim como um hospital por si ele não cura. Mas não é uma boa ideia para quem está doente ficar em casa. Não permita que áreas da sua vida, que talvez te envergonhem, impeça você de estar nesse ambiente recebendo a palavra de Deus. Não permita sofismas na sua mente, tentando te convencer de que você não é digno de sentar na cadeira como
quero dizer para você, você precisa estar aqui. Aqui é o seu lugar, aqui é o lugar de você que entende, olha, eu não sou perfeito, aqui é o seu lugar, porque aqui a palavra de Deus, ela encontra a sua mente, ela encontra o seu coração, e ela vai produzir o que está no coração de Deus. Esse homem não ficou em casa, esse homem não ficou abraçado em sua dor, esse homem, ele não ficou ali encolhido, machucado pela vida, dizendo, eu não sou digno de sentar em um banco de uma sinagoga. Ele foi para lá. A sua mão direita estava mirrada. Meus irmãos, há muitos hoje, nas igrejas, talvez com deformidades físicas, com deformidades do seu caráter, morais, emocionais, carregando pesos de culpa, de traumas do passado, mas eu quero dizer, a igreja é lugar para essas pessoas. Vocês estão comigo, irmãos? Igreja é lugar para gente imperfeita. Esse homem não era um homem perfeito. Esse homem tinha uma mão atrofiada. A pergunta para nós é, o que está atrofiado na nossa vida? Qual área da nossa vida está ressequida? Quem sabe o nosso caráter está assim. Quem sabe a nossa espiritualidade está seca. A nossa vida de oração secou. O nosso desejo pela palavra de Deus secou. O casamento está seco. A família está ressequida. Sabe? O ministério está atrofiado. Esse homem, ele não ficou em casa, ele foi para a sinagoga. Eu quero dizer, querido, não deixe que nada impeça você de estar nesses ambientes, não deixe que o desânimo impeça de estar aqui, não deixe até mesmo que pecado te impeça de estar aqui, porque é aqui que a palavra que sai da boca do Senhor, ela vai cumprir aquilo que foi determinado. O Senhor disse, a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então, a primeira realidade que nós encontramos nesse texto é essa: a igreja é lugar para pessoas imperfeitas. Tem alguém que é imperfeito aqui, gente? Diga amém. Mas há um segundo ensinamento. E o segundo ensinamento é que a Bíblia nos diz assim, que no versículo 8, Jesus, ele olha para aquele homem, Jesus vê aquele homem naquele ambiente, e Jesus conversa com aquele homem. E é muito interessante, irmãos, que Jesus vai desafiar aquele homem. E nós aprendemos uma segunda lição, diga comigo, igreja é lugar de desafios. Amém, gente? Irmão, se tem um lugar que mexe com a gente, é o tal da igreja, sim ou não, gente? Eu não sei quanto a você, mas desde a minha conversão, eu sempre gostei de voltar para casa me questionando. Eu sempre gostei de voltar para casa dizendo, é isso que eu aprendi nessa mensagem, é isso que eu preciso aplicar na minha vida. Toda pregação, irmãos, ela tem um apelo. Seja um apelo para alguém aceitar Jesus como Senhor e Salvador e voltar, ou voltar para os caminhos dele, ou um apelo para todos nós que estamos ouvindo a palavra, nos levando a um compromisso com aquilo que nós ouvimos. Amém, gente? Quando a Bíblia diz a festa no céu, quando o pecador se arrepende, esse pecador pode ser aquele que está se rendendo a Jesus, como pode ser um pecador crente, que decide abandonar algo errado que ele está fazendo. Meus irmãos, igreja é lugar de desafios. Na igreja a gente não busca conforto, a gente busca confronto. Não vimos a igreja para nos acomodarmos na nossa vida, mas para nos sentirmos desafiados a ser alguém melhor. Irmãos, aquele homem, ele estava na sinagoga, talvez em um cantinho ali, não querendo ser notado por ninguém. Talvez se contentava em estar ali, ouvir a palavra, fazer as suas orações e voltar para casa. Mas naquele dia ele foi visto por Jesus. Naquele dia Jesus está ali ministrando, ensinando a palavra. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele viu aquele homem. Assim como Jesus, ele vê a mim, ele vê a você neste lugar. Eu imagino Jesus naquela sinagoga, olhando para aquele homem, dizendo, eu já te vi. Eu já te vi nesse canto, eu já te vi nesse lugar, com a sua mão defeituosa, com essa área da sua vida problemática, eu já te vi. Meus irmãos, ele foi visto por Jesus. Mas não apenas ele foi visto por Jesus, como ele foi chamado por Jesus. E não apenas ele foi chamado por Jesus, como ele foi desafiado por Jesus. Há pelo menos 4 atitudes. Jesus olha para aquele homem, e o verso 8 diz que Jesus diz para ele, levante-se. Diga comigo, levante-se. Há um homem prostrado,
a um homem cabisbaixo, a um homem derrotado, vivendo dentro da sinagoga com seu drama, Jesus o manda levantar. Eu quero dizer para você, é noite da gente levantar. É noite da gente entender que o Senhor nos chama a uma nova postura. Vocês estão comigo, irmãos? É noite de romper com embaraços, é noite de sair de cavernas, é noite de sair de anonimato, é noite de nos levantarmos para viver um tempo novo em Deus, é noite de reconhecermos que somos necessitados do toque de Jesus. Então o primeiro desafio que Jesus faz àquele homem é: levante-se. Se a gente quer viver algo novo em Deus, existem coisas que nós é que temos que fazer. Perceba que Jesus não vai até o lugar que aquele homem estava, e há momentos, houveram momentos em que Jesus foi até a pessoa, tomou ela pela mão, mas nesse texto, Jesus falou àquele homem e foi dando as coordenadas: levanta-te. Talvez você precise se levantar hoje. Quem sabe você tem estado prostrado, quem sabe você tem se acomodado em uma postura que você está se sentindo bem, está tranquilo, está favorável, mas hoje Jesus diz: levante-se. É tempo de nos levantarmos, é tempo de nos levantarmos, é tempo de ouvirmos a voz do Senhor, nos chamando a essa nova postura. Qual área da sua vida tem te deixado prostrado? Qual área da sua vida tem te feito cair? Qual área da sua vida tem te deixado cabisbaixo, como um derrotado nessa noite? Ouça a voz do Senhor te dizendo: levanta-te. Mas não apenas esse foi o desafio. Jesus disse para ele ainda: levanta-te e vem para o meio. Jesus chama esse homem e desafia-o a vir para o meio. Meus irmãos, Jesus não quer eu e você pelos cantos da vida. Jesus não nos quer vivendo, murmurando, reclamando, sabe, pelos cantos, encostados, arrastando. Não, Ele diz: vem para o meio. Porque o meio é o lugar onde o Senhor nos quer. O meio representa o centro da vontade de Jesus, Ele nos chama a esse lugar. Levanta-te e vem para o meio. Talvez era tudo que aquele homem não queria. Ele queria ficar quietinho, sentadinho no seu cantinho, mas Jesus disse para ele: fica de pé. E agora vem para o meio. Eu e você não fomos chamados, queridos, a sermos pessoas que servem a Jesus, mas temos talvez receio de mostrar que servimos a Jesus. A nossa fé é uma fé que não se envergonha do nome do nosso Senhor. Jesus disse: aquele que me honrar, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Sabe, não é tempo de ter vergonha de ser crente. Não é tempo de não querermos nos expor. Há tantas pessoas que se expõem por tantas outras coisas, mas não têm coragem de colocar um versículo bíblico no seu story, no seu feed. Sabe, há tantas pessoas que postam tanta coisa, mas não coloca algo para evangelizar. Parece que ela é uma espécie de agente secreto do reino de Deus. Querido, eu quero dizer para você, o nosso Senhor diz assim para nós: levanta-te e vem para o meio, deixa que a sua luz brilhe, deixa que as pessoas enxerguem a minha obra na sua vida e glorifiquem ao Pai. Sabe, irmãos, é tempo da gente entender que o Senhor nos chama para esse lugar onde o nome dEle é glorificado através das nossas vidas. Levanta-te e vem para o meio. É tempo de sermos desafiados a abandonarmos discursos. Não, tá bom assim, deixa eu quietinho no meu cantinho. O Senhor nos chama. Se a gente está num ambiente de oração, se a gente está num ambiente de ensino, quer dizer, há um investimento de Deus na nossa vida. A palavra está chegando em nós, o ensino está chegando em nós, e o Senhor procura fruto na nossa vida. Vem para o meio. Vem para o meio. Esse homem vivia se escondendo, envergonhado por ter uma mão seca, certamente tomado por complexo de inferioridade, tendo vergonha de si, tendo vergonha do seu próprio corpo, mas nesse momento Jesus o chama: vem para o meio. Há pessoas que talvez ao longo do tempo disseram: olha, a igreja é uma panela. Não, não é panela. Deus usa aqueles que dizem: eis-me aqui. Deus usa aqueles que se apresentam e dizem: conta comigo, Senhor, eu estou junto.
Meus irmãos, nós precisamos entender isso. O Senhor nos chama para esse lugar de estarmos no meio, mas Jesus, Ele ainda vai desafiar esse homem. O texto diz assim: mas ele, conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E diga comigo assim: e ele, levantando-se, permaneceu de pé. Diga comigo, não é apenas sobre levantar, é sobre permanecer de pé. Amém, meus irmãos? Não é sobre uma experiência isolada, não é sobre alguém que vem a um culto e sai emocionado, dizendo: olha, hoje Deus falou comigo, estou emocionado, e amanhã está falando mentira, e amanhã está nas erradas de novo. Querido, não é sobre um momento na presença de Deus, é sobre viver um tempo novo na presença dEle. A Bíblia diz que esse homem, levantando-se, permaneceu de pé. O Senhor não quer apenas que você se levante em um momento como esse, mas Ele quer que eu e você permaneçamos de pé na presença dEle. Isso porque há muitas pessoas que se levantam e daí a pouco caem. Se levantam, daí a pouco recuam. Sabe, irmãos, é um tempo novo na nossa vida, é um tempo de levantar e ficar de pé, é um tempo de levantar e progredir, caminhar e avançar. Esse homem se levanta, isso fala de constância, isso fala de alguém que entendeu: eu me levantei para ficar de pé, eu me levantei para permanecer em Deus. Amém, meus irmãos? Tão importante quanto nos levantar é permanecer de pé. O Senhor nos chama nessa noite, Ele desafia aquele homem. É por isso que eu digo que igreja é lugar de desafios. Igreja é lugar onde a gente é desafiado. Igreja é esse lugar onde a gente é chamado para fazer algo que a gente entende: eu não tenho capacidade para fazer, mas Deus me chamou, eis-me aqui. Quem já foi chamado para fazer uma coisa que você falou assim: eu não tenho condição nenhuma de fazer isso? E está fazendo. Porque a gente entende: o Senhor me chamou, o Senhor me tirou de um cantinho, eu estava sentado, Ele falou: fica de pé, eu fiquei de pé, Ele falou: vem para o meio, eu vim para o meio, Ele falou: agora não volta mais, porque é daqui para a glória, é daqui para frente, é para romper, é para caminhar, é para avançar, não é para recuar. Levantou, fica de pé, permaneça. Sabe, chega de viver como que ioiôs. Eita, 1978. Gente, quem lembra do ioiô? Jogava assim, voltava. Então, aí eu não sei qual que é o brinquedo que substitui ele hoje, né? Mas ioiô, você mandava, ele voltava. Tem gente que vive vida espiritual, uma espécie de ioiô espiritual. Está de pé, está prostrado. Levantou, daqui a pouco recua. Irmãos, Deus não nos chamou para viver uma vida como uma espécie de um ioiô espiritual, mas para viver uma firmeza. E Jesus, Ele vai desafiar esse homem ainda. A Bíblia nos diz, no versículo 10, e fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Diga comigo: estende a mão. Estender a mão, meus irmãos, fala de uma postura de honestidade que a gente precisa ter. Aquele homem está na sinagoga. Aquele homem, o texto é muito claro ao nos dizer que ele tinha a mão direita ressequida. A gente precisa ser honesto e ter coragem de mostrar não apenas aquilo que é bonito, mas também aquilo que é feio em nós. Ninguém está pronto, ninguém é perfeito, ninguém tem área só bonitinha na sua vida. Outro dia eu vi uma imagem na internet, a imagem era linda, a que estava mostrando, mas aí mostrou o verso daquela imagem. É como se fosse um bordado maravilhoso, mas o fundo dele é um monte de linha passando para lá e para cá. Aí mostrou: todos nós podemos estar bonitos, mas temos áreas da nossa vida que elas não são tão bonitas assim e elas necessitam do toque de Jesus. Estender a mão fala da nossa coragem, não apenas de contar vantagem naquilo que a gente é bom, mas de falar aquilo que a gente é ruim. Vocês estão comigo, irmãos? Não apenas a gente sair, sabe, dizendo: olha, eu sou bom nisso, mas também a gente contar a parte que a gente não é bom. Sabe aquelas pessoas que contam a história e ela só consegue falar a parte em que o outro é ruim e ele é bom, mas ele não consegue dizer: eu sou ruim nisso, eu preciso melhorar. Então, irmãos, quando nós falamos de estender a mão,
É mostrar onde dói, é mostrar onde está o problema, é mostrar onde está a nossa dificuldade. Olha, essa área da minha vida está seca, essa área da minha vida está atrofiada, essa área da minha vida está murchando, essa área da minha vida precisa do toque urgente de Jesus. Irmãos, o Senhor fala para aquele homem, estende a mão. Se é uma mão bonita, né? Minha esposa, quando faz unha, ela chega e me mostra, ela fala, fiz a unha. Eu, opa, tá lindo, hein? Ficou maravilhoso. Mas se a mão estiver feia? Imagina a gente chegar em casa com a mão toda suja. A gente não tem prazer de mostrar essas coisas, tem, gente? Mas aquele homem estava diante de Jesus. E Jesus já sabia. Mas Jesus diz, mostra a sua mão. Mostra essa área feia da sua vida. Mostra essa área, talvez, de uma pornografia. Sabe, talvez de um relacionamento extraconjugal, talvez de uma área mentirosa, talvez, sabe, de áreas que são feias, que você olha para ela e fala, está feio, mas Jesus diz, mostra a mão, estende a mão, deixa eu ver a feiura da sua vida. Irmãos, nessa noite, o Senhor nos desafia, a igreja é lugar de desafio. Se igreja é lugar de gente imperfeita, é também lugar de gente que aceita o desafio para se tornar alguém melhor. Não pense que pelo fato da igreja ser lugar de gente imperfeita, seja lugar de comodismo, porque não é. Vinde como estais, não estais como vinde. Entenda que nós estamos em um lugar que chama a cada um de nós, todo o tempo, a uma transformação. Eu estou amaziado, preciso casar. Eu estou falando mentira, eu preciso parar de falar mentira. Eu estou vendo pornografia, eu preciso me santificar. O meu namoro não está agradando a Deus, preciso alinhar o namoro. Vocês estão comigo, meus irmãos? É preciso entender, a igreja é lugar de desafio, a igreja não é lugar de comodismo, aceita todo mundo, mas não aceita todas as práticas. Jesus não vai massagear o nosso ego, Jesus não vai regar a plantinha do orgulho no nosso coração, Ele não vai dizer, fique de boa, não, porque Ele nos ama como somos, e por isso não nos deixa permanecer como estamos. Você tem alguém na sua vida que te desafia a ser alguém melhor? Sim ou não, gente? Irmãos, normalmente os casais são assim, né? Os casais estão ali, muitas vezes, um dos cônjuges, às vezes não tem ali, às vezes atitude para alguma coisa e o outro cobra, por amor. E como isso ajuda? A gente não é bom em tudo. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos ter gente assim na nossa vida que quer extrair o melhor de nós, para o nosso bem. Deus olha para mim, olha para você nesse dia, e Ele sabe, com essa área mirrada, com essa área atrofiada, essa pessoa não vai viver o seu potencial, mas à medida que ela for tocada, tudo pode ser transformado. Amém, meus irmãos? Diga comigo, igreja é lugar de desafios. Quem topa o desafio, gente? Quem está animado a ser desafiado? A se levantar, a vir para o meio, a mostrar aquilo que é feio, para que o Senhor transforme. Amém, gente? Meus irmãos, só pode ser curado aquele que admite que está doente. Esse episódio, ele está registrado nos 3 evangelhos, mas somente Lucas, que era médico, informa que a mão ressequida era a direita. A mão direita, a mão do trabalho, fala de obras. Essa mão, além de ressequida, ela estava inativa. Quantas pessoas, meus irmãos, talvez já fluíram tanto na obra de Deus, talvez já foram tão bênção, talvez já se envolveram em áreas e áreas da igreja, mas talvez hoje se encontram atrofiados, sem dar fruto, sem fazer nada. Talvez pessoas que já se acomodaram em apenas assistir um culto e voltar para casa dizendo, olha, foi bom assistir um culto. Eu quero dizer para você, Deus te chama a viver mais. Deus te chama a deixar que Ele toque na sua mão, e essa mão volte a frutificar, e essa mão volte ativa, e essa mão volte a servi-lo, porque a mesma mão que talvez está ali envergonhada, ela pode ser uma mão que vai se levantar para adorar Jesus e glorificar o nome dEle. E se a igreja é lugar de desafios, a igreja também é lugar, diga comigo, de restauração. Diga, igreja é lugar de restauração. Quem já viveu alguma restauração na presença de Deus? Meus irmãos, o texto nos diz que esse homem, ele vai obedecer tudo que Jesus diz para ele. O versículo 10 diz, e fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão.
ele assim o fez. Diga comigo, e a mão lhe foi restaurada. Jesus quer restaurar o que parou de funcionar. Jesus quer restaurar o que secou. Jesus quer restaurar o que perdeu força. Restaurar é restabelecer ao estado anterior. Restauração, meus irmãos, é diferente de reforma. Quando você vai reformar uma casa, às vezes um lugar que tinha uma janela, você fala, não vai ter janela aqui mais não. Agora eu vou fazer uma porta aqui. Pode fazer isso, sim ou não, gente? Pode. Você vai reformar, você fala assim, olha, outro dia a gente derrubou uma lojinha que estava lá em casa há muito tempo. A gente tinha um outro projeto para aquele lugar e mexeu, poeira, entulho, saiu a lojinha de lá. Isso porque era uma reforma. Mas restauração fala de um retorno ao original. Se tinha uma janela, vai continuar tendo janela. E a gente vai procurar voltar àquilo que era o original. Como era? Qual era a cor? Quais eram os contornos? Entendem isso, meus irmãos? Amém? Restauração fala de uma volta ao que foi um dia. A restauração, ela vem, meus irmãos, quando a gente se dispõe a permanecer no lugar do ensino, no lugar da oração. Amém, meus irmãos? A restauração vem quando, mesmo com os nossos dilemas, as nossas dores, nós não deixamos de estar no lugar onde a gente é instruído, confrontado, edificado, desafiado. Meus irmãos, a cura vem quando a gente se dispõe a sair do lugar onde a gente se esconde e a ir para o centro da vontade de Deus, para o meio que o Senhor nos chamou. Quando a gente está no lugar que Deus mandou a gente estar, irmãos, a gente entende que Ele está no controle de tudo. Sim ou não, gente? Jesus, ele fala para os seus discípulos, olha, passemos para outra margem. E eles obedecem. E quando eles estão no meio, tudo começa a complicar. Tudo começa a ficar estranho. E eles têm medo de morrer. Mas Jesus continuava no controle de todas as coisas. Porque quando estamos obedecendo à vontade de Jesus, se Ele nos mandou e no meio as coisas se complicam, a gente sabe, o socorro virá. Ele não me abandonou. Então, meus irmãos, Jesus, ele curou a mão desse homem, mas junto com a mão, a sua autoestima foi restaurada. É um homem diferente, é um homem confiante. Aquilo que estava seco, volta a ter vida. Aquilo que estava seco, aquilo que estava feio, volta a ficar bonito de novo. Mas, irmãos, a restauração de Deus na nossa vida, ela não é apenas estética, mas funcional. Deus não quer apenas que a gente fique bonitinho, mas que a gente seja útil para a obra dEle. Ele não quer apenas uma mão bonita, falando, olha como é que está linda a minha mão agora. Ele diz, vai trabalhar. Sua mão agora tem saúde, vai trabalhar, levanta ela, dá glória a Deus, aplauda, faça aquilo que glorifica o meu nome. Essa mesma mão que um dia estava mirrada, atrofiada, é a mão que se levanta e que glorifica aquele que é digno de honra, de glória, de adoração. Não é uma restauração meramente física. Deus não nos chamou para ser vasos de enfeite, mas vasos úteis em suas mãos. Não é apenas para falar, são vasos de honra para enfeitar a casa do Senhor. Não, a gente não é enfeite. O Senhor vê em mim e em você potencial para fazer a obra dEle, fazer a vontade dEle, dar fruto para a glória dEle. Eu te encorajo nessa noite, não se feche para o agir de Jesus. Não passe mais tempo guardando só para você as suas dores. Não se acomode num canto dizendo, tá bom. Não, não se acomode dessa forma. A obediência desse homem abriu as portas do milagre na vida dele. Quando ele ouve a voz de Jesus, quando ele ouve aquilo que Jesus estava dizendo, tudo é diferente. Quando eu e você resolvemos ouvir a voz de Jesus, quando eu e você resolvemos atender o chamado dele, nos dizendo, levanta onde você está, sai do lugar onde você está, estenda a sua mão, deixa eu ver essa área da sua vida que está feia, que está esquisita. Quando nós confiamos no Senhor, as portas do milagre se abrem em nossa vida, porque só pode haver restauração onde há exposição. Nessa noite, irmãos, entenda, Jesus pode restaurar áreas da nossa vida. Você crê nisso, irmãos? Você está no lugar certo. Você está nesse ambiente de transformação de vidas.
Você está nesse ambiente onde o Senhor, Ele nos toma pela sua mão, nesse ambiente onde Ele nos diz, mostra a sua mão. Não é sobre explicar porque que a mão está assim, é sobre mostrar. Jesus não ficou pedindo explicação para aquele homem. Tem tanta gente que às vezes quer explicar porque que a mão está daquele jeito, porque que está atrofiado. Tem tanta gente que quer acusar o outro, e minha mão está assim por causa do outro. Jesus não está dizendo, eu não quero explicação, eu quero que você mostre. Eu não quero justificativa, eu quero que você mostre, porque Deus só pode transformar aquilo que nós nos recusamos a esconder. Meus irmãos, nessa noite, é noite de mostrar nossa mão para o Senhor. Amém, meus irmãos? Isso porque na igreja imperfeitos encontram graça. Dispostos encontram transformação. E feridos encontram restauração. Igreja é esse lugar. Lugar que a gente mostra a nossa mão. Lugar em que a gente entende que a mão que antes era vergonha, ela agora se levanta para adorar e para servir aquele que curou. O que estava mirrado, o que estava ressequido, o que estava atrofiado, sem vida, sem alegria, sem entusiasmo, passa a viver um tempo novo. Você crê nisso? O que está agarrado na sua vida? O que está atrofiado? O que está seco? Deus é poderoso para trazer vida. Deus é poderoso. Mas essa bênção aconteceu na vida deste homem, porque ele entendeu, mesmo eu não sendo perfeito, eu continuei no lugar onde a palavra de Deus me alcançou e me transformou. Aquele homem, mesmo sabendo que havia essa área da vida dele, ele não chutou o balde e disse, olha, igreja não é para mim. Não. Ele entendeu, esse é meu lugar. Você entende isso? Você pode levantar a sua mão direita e dizer, esse é meu lugar. Diga, esse é meu lugar. Lugar de acolhimento. Lugar de desafios. Lugar de confronto. Lugar de transformação. Mas lugar de restauração. Ainda com a sua mão levantada, diga, eu creio que cada área da minha vida vai viver a restauração do Senhor. Eu creio que quando eu ergo a minha mão, a área da minha vida que me trazem vergonha, eu sei que o Senhor toca, eu sei que o Senhor restaura, eu sei que o Senhor transforma vergonha em honra, eu sei que o Senhor transforma feiura em beleza, inutilidade em fruto. Você crê nisso nessa noite? Fique de pé no seu lugar. Eu digo para você nessa noite, querido, o versículo desse texto, o verso 11 termina dizendo assim, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si, quanto ao que fariam a Jesus. Esse texto termina, não com os escribas e fariseus aplaudindo, porque um homem que estava atrofiado não está mais. Esse texto termina com escribas e fariseus enfurecidos, discutindo, dizendo, como é que a gente vai pegar esse Jesus? No mesmo ambiente, onde há pessoas que se levantam a partir da voz de Jesus, no mesmo ambiente onde há pessoas que atendem um comando de Jesus e vão para o meio, e vão para o lugar que é a vontade de Jesus, no mesmo ambiente onde há pessoas que estendem a sua mão, a mão que era vergonhosa, e recebem restauração, há pessoas que perdem tempo com discussões infrutíferas, e continuam abrigando rancor e ódio no seu coração. O que nós vamos escolher? Discussão ou restauração?
Desculpas ou transformação? Questionamentos teológicos ou amor pelas vidas? Aqueles escribas e fariseus presenciaram tudo, mas eles estavam com os olhos no calendário. Hoje é sábado, então cancela a festa. Hoje é sábado, não pode, deixa esse homem atrofiado. Hoje é sábado, eu ia dar glória a Deus, mas não vou dar mais não, porque hoje é sábado, e Jesus não pode curar no sábado. Jesus é Senhor de todos os dias da nossa história. Ele continua salvando, Ele continua transformando, Ele continua levantando gente, Ele continua chamando pessoas para virem para o centro da sua vontade. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Se a gente sai de momentos como esse, discutindo e abrigando sentimentos ruins no nosso coração, ou entendendo, eu quero dar glória ao meu Senhor, porque Ele restaurou a minha vida, e Ele continua restaurando a minha casa, o meu casamento, a minha saúde, as minhas emoções. Ele continua tocando. Você pode erguer as suas mãos a Ele nessa noite. Aleluia. Então aplauda Ele.